Veja isso. Existe algo acontecendo diante dos seus olhos todos os dias, mas que você talvez ainda não conseguiu enxergar com clareza, e isso está influenciando diretamente a sua vida, suas decisões e os resultados que você está vivendo agora. Porque o maior problema não é a falta de oportunidade, não é a falta de capacidade, não é nem mesmo a falta de fé. O maior problema é não ver, é olhar, mas não perceber. É viver, mas não entender. É seguir, mas sem direção. E a Bíblia fala sobre isso de forma direta. Em Mateus está escrito: tendo olhos, não vedes? Isso revela algo profundo. Não é sobre ter visão física, é sobre ter percepção espiritual, consciência, entendimento. Porque duas pessoas podem estar no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade e ainda assim enxergarem coisas completamente diferentes. Agora pensa nisso com sinceridade. O que você tem deixado passar despercebido na sua vida? Quais sinais você ignorou? Quais oportunidades você não reconheceu? Quantas vezes você sentiu que precisava mudar algo, mas não entendeu o que exatamente? E isso acontece porque muitas pessoas estão olhando para a vida de forma superficial. Veem apenas o que está na superfície, mas não percebem o que está por trás. E é exatamente aí que está a diferença. Provérbios diz: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam e sofrem as consequências. Ou seja, quem vê além reage antes, ajusta antes, muda antes. Quem não vê, continua até enfrentar o problema. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua forma de enxergar tudo. Ver não é automático, ver é desenvolvido. E para desenvolver isso, você precisa parar de viver no automático. Precisa desacelerar, precisa observar, precisa refletir. Porque enquanto você vive correndo, distraído, reagindo a tudo, você perde a capacidade de perceber o que realmente está acontecendo. Agora deixa eu te mostrar algo poderoso. Em 2 Reis existe a história de um servo que estava com medo porque via o exército inimigo ao redor. Mas o profeta orou e disse: Senhor, abre os olhos dele. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu algo que antes não enxergava. Havia um exército espiritual maior ao redor, protegendo. Isso revela um princípio profundo. Muitas vezes o que você vê não é toda a realidade. Existe mais. Existe algo além. Mas você precisa enxergar. Agora pensa nisso. Quantas vezes você olhou para uma situação e viu apenas problema, mas não viu oportunidade? Quantas vezes você focou na dificuldade e ignorou a solução? Quantas vezes você se limitou porque não conseguiu ver além do momento e isso te travou? Porque sua visão define sua ação. E sua ação define seu resultado. Se você vê limitação, você age com medo. Se você vê possibilidade, você age com coragem. Agora vamos falar de algo essencial: percepção. Porque percepção é o que separa pessoas comuns de pessoas que avançam. Pessoas comuns reagem ao que vem. Pessoas conscientes interpretam o que vem. E isso muda tudo. Porque quando você começa a enxergar com clareza, você começa a tomar decisões melhores. E decisões melhores criam resultados melhores. Agora deixa eu te confrontar com algo necessário. Você pode estar travado não porque falta oportunidade, mas porque falta visão. E isso é mais comum do que parece. Pessoas que têm potencial, mas não conseguem enxergar. Pessoas que têm recursos, mas não sabem usar. Pessoas que têm chances, mas não percebem. E acabam perdendo. Agora pensa nisso. O que está diante de você agora que você ainda não percebeu? Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma decisão que você vem adiando. Pode ser um caminho que você já sabe, mas ainda não seguiu. Porque muitas vezes a resposta já está diante de você, mas você ainda não viu. Outro ponto essencial está em Oséias, quando diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso não é apenas sobre informação, é sobre entendimento. Você pode ter acesso à verdade, mas se não compreender, não aplica. E se não aplica, nada muda. Agora presta atenção nisso. Enxergar exige disposição. Disposição para sair da zona de conforto. Disposição para questionar o que você acredita. Disposição para admitir que talvez você esteja vendo tudo de forma limitada. E isso exige humildade, porque muitas pessoas não avançam porque acham que já sabem. E quando você acha que já sabe, você para de aprender. E quando para de aprender, para de crescer.
Agora vamos falar de distração novamente. Porque distração não apenas rouba seu tempo, ela rouba sua visão. Te mantém ocupado com coisas superficiais, te impede de perceber o que realmente importa. E enquanto você está distraído, sua vida não avança. Agora pensa comigo, quantas horas do seu dia você passa consumindo coisas que não agregam valor? E quantas horas você investe em crescimento? Porque isso revela muito sobre o que você está vendo. Outro princípio poderoso está em Jeremias, quando Deus diz: clama a mim, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que existe mais para ser visto, mais para ser entendido, mais para ser revelado. Mas você precisa buscar, precisa se posicionar, precisa querer enxergar. Agora presta atenção nisso, porque isso pode ser o ponto de virada. Sua vida não muda quando algo novo aparece. Muda quando você começa a ver de forma diferente o que já está aí. E isso muda tudo. Porque você começa a perceber oportunidades onde antes via problemas. Começa a identificar caminhos onde antes via bloqueios. Começa a agir com clareza onde antes agia com dúvida. E isso gera resultado. Agora imagina sua vida daqui a um tempo. Se você continuar vendo da mesma forma, nada muda. Mas se você desenvolver sua visão, se você aprender a perceber, se você começar a enxergar além, tudo começa a mudar. Porque visão gera direção. E direção gera resultado. Agora eu te faço uma pergunta direta. Você está disposto a enxergar o que precisa ser visto? Porque isso pode exigir mudança. Pode exigir decisão. Pode exigir ação. Mas é exatamente isso que transforma. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. Eu vejo agora. Declare isso como um compromisso. Curta esse vídeo para que mais pessoas saiam da cegueira do automático e comecem a enxergar com clareza. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma transformação real, consistente e duradoura.